Que valor você dá a Jesus? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Qual a coisa mais cara para você? O que você comprou de mais caro? Ou o que você tem de mais caro? É uma pergunta difícil de responder, né? Porque as coisas podem ser caras e não ter um preço. E as coisas podem ter um preço e não serem caras, não terem valor, né? Quando a gente estuda marketing, a gente aprende a diferença entre preço e valor. Uma coisa tem valor quando ela é necessária, quando ela tem alguma importância, e não necessariamente ela tem um preço alto por causa disso. Mas uma coisa pode ter um preço alto também, dependendo do valor que ela vai ter. Uma garrafa de água ali na esquina pode custar R$1, e se for custar R$5, talvez você não compre, porque está cara a garrafa de água. Mas a mesma garrafa de água oferecida a você no deserto, depois de você vagar por alguns dias ali, prestes a morrer de sede, você pode pagar R$1.000, R$2.000, R$10.000 por ela. Se você tiver esse dinheiro, você pagará com o maior prazer, porque ela terá um valor imenso para você. Ela será suficiente para salvar a sua vida. E nesse mundo tem coisas que têm preço, tem coisas que têm valor, e é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre valor. Imagine que você seja um milionário, um bilionário, e vamos imaginar agora que você esteja ligando para sua namorada, para combinar de jantar fora com ela, talvez levar mais um casal de amigos. Então você pega o seu celular, modelo iPhone Caviar, fabricado por um sujeito chamado Elia Giacometti, junto com a Lamborghini, com a tecnologia Lamborghini. E esse celular que vai custar para você R$8.500, você coloca numa capinha que custou para você R$600.000, que é a capinha mais cara de celular que existe no mundo. E aí você liga então para sua namorada e combina de ir jantar juntos. Talvez você vá com aquela camisa que o milionário indiano mandou fazer sob medida para ele. Ela custou a bagatela de R$470.000, porque ela é tecida com fios de ouro. Ou talvez você escolha outra coisa para não chamar tanta atenção, né? E aí você vai em Nova York, num restaurante chamado Old Homestead Steakhouse, e vai pagar R$750 por um bife, por um filé. Mas pode ser que você queira convidar um casal de amigos e ir para Londres, no John South London, e pagar por um jantar de Natal R$400.000 para 4 pessoas. Ou, na hora do jantar, você vai pedir um coquetel, e um coquetel de conhaque de 1858 vai custar a você R$25.000, que esse é o preço do coquetel mais caro do mundo. E aí, terminando o jantar, você talvez peça um café, o café brasileiro mais caro do mundo. O café mais caro do mundo é brasileiro, é um café chamado Santa Inês, custa R$200 o quilo. Eu não sei se aqui nos supermercados aqui da região tem, eu não sei, eu acho que eu paguei R$5 o quilo a última vez que eu comprei um café. Ou talvez você prefira comprar aquele café que custa R$2.200 o quilo, que vem lá do Oriente, porque ele é um café com os seus grãos selecionados do estrume do elefante. Depois que o elefante come o café, ele defeca, e então pega-se os grãos do estrume do elefante, torra aquele café, e aí o café é vendido por R$2.200 o quilo. E aí quando você vai para casa, você guarda o seu carro na garagem mais cara do mundo. É uma garagem em Nova York que foi vendida por R$2 milhões. Uma vaga. Só cabe um carro. Tudo isso no mundo tem gente que paga, porque existe, né, esse serviço. Talvez para você não tenha valor nenhum, porque você não mora em Nova York, ou não come bife, não come filé, então não vai gastar R$750 num filé. Mas para outras pessoas são importantes essas coisas. E há os homens também que são de alto valor, de alto preço no mundo. Outro dia a revista Forbes publicou a lista dos pregadores brasileiros mais ricos. E aí apresentou 5 nomes. O mais rico, ele tem R$1,9 bilhão. Essa é a fortuna dele. O mais pobre, apenas 130 milhões, coitado. Eles viajam em jatos de R$100 milhões, em helicópteros de 20 milhões.
E esses homens levam o nome de Cristo, por incrível que pareça, daquele que aqui na terra não teve onde reclinar sua cabeça. E quando morreu, ele deixou apenas a roupa do corpo para os soldados ali dividirem. Esse foi o espólio que ele deixou nesse mundo. As coisas parecem que estão meio estranhas. Mas esses não são ainda os homens mais ricos. O homem mais rico do mundo é um mexicano chamado Carlos Slim. Ele tem 150 bilhões de reais, é a fortuna que esse homem é avaliado. Por que eu chamo atenção para esses valores e dessas pessoas? Porque talvez se você recebesse agora um aviso de que o Carlos Slim está ali na porta e quer conversar com você, é provável que você saísse dessa sala imediatamente e fosse lá saber o que o homem mais rico do mundo quer falar para você. Uma vez um amigo saiu de uma reunião de negócios e ele veio conversar comigo, ele falou assim, acabei de sair de uma reunião, acho que eu nunca mais vou lavar a mão, porque acabei de cumprimentar um homem que comprou uma empresa por 400 milhões de dólares. E ele achava que ele não ia mais lavar a mão, de tão honrado que ele estava de dar a mão para um homem desse. Então, no mundo, os homens têm grande valor, têm grande preço. Quem gosta de esportes está acostumado a ver quanto é pago pelo passe de um jogador, né? Eu não entendo de esporte, mas eu sei que são milhões. Para levar um jogador de um time para outro time, são pagos milhões de dólares. E ainda fora salários e coisas assim. E Jesus? Quanto vale? Se ele estivesse hoje no mundo, quanto ele valeria? Será que ele valeria 1 bilhão e 900 milhões, como é o preço, vamos chamar assim, o valor da fortuna desse pregador brasileiro, que é o mais rico de todos no Brasil? Ele fica mais ou menos o dobro da fortuna de um pregador nigeriano, que é o maior o mais rico na Nigéria. Esses homens que hoje pregam na televisão e no rádio fazem fortunas de uma forma até estranha, né? Porque a Bíblia nunca falou disso. Mas quanto vale Jesus? Será que ele valeria 1 bilhão e 900 milhões de reais? Será que os homens olhariam para ele e falariam assim, não, esse é um homem de quase 2 bilhões de reais. Esse é um homem de grande valor. Ou não, talvez eles não falassem isso, talvez falassem, não, ele não tem nada a ver com dinheiro, ele tem grande valor, mas não tem dinheiro envolvido nesse valor. Eu, quando era estudante, quando era jovem, eu morei na casa de um engenheiro elétrico nos Estados Unidos, viajei para lá como estudante de intercâmbio, e na época ele estava desempregado até, porque ele tinha trabalhado numa empresa que fornecia as baterias para o projeto Apollo, e só agora, há pouco tempo, recentemente, eu vim a saber o valor que ele tinha no projeto Apollo. Quem assistiu o filme Apollo 13, tem uma cena que é real, que ligam no meio da noite para o engenheiro que projetou as baterias da nave Apollo, que estava lá em cima perdida, toda arrebentada com uma explosão. E eu vim saber recentemente que foi ele quem recebeu esse telefonema, porque ele que projetou a bateria que estava lá e que, inclusive, foi suficiente para salvar a vida dos astronautas, porque ela era capaz de manter funcionando tudo até eles voltarem para a Terra. Era um homem de grande valor. O salário dele não aumentou por causa disso. Ele tinha grande valor, mas não tinha grande preço. Aí a diferença entre valor e preço. Mas quanto vale Jesus? A Bíblia tem um preço. Quando ele esteve aqui, os homens estipularam um valor para ele, como a revista Forbes hoje dá o valor para cada milionário do mundo, e se tivesse uma revista Forbes há 2000 anos, ela certamente colocaria na lista dos homens mais ricos do mundo, esse mesmo Jesus, mas talvez ele não entrasse na lista, porque o valor que foi dado está lá no livro de Zacarias, talvez a gente possa abrir no livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 12. Esta passagem é profética. E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor.
esse preço foi pago pelos sacerdotes judeus para que Judas entregasse Jesus nas mãos deles, para que eles pudessem levá-lo à condenação. Quando nós abrimos lá em Mateus, capítulo 26, nós vamos ver a concretização dessa mesma profecia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Que depois Judas, antes de se suicidar, acaba jogando dentro do templo. E os sacerdotes utilizam então para comprar o campo do oleiro. Como dizia a profecia, ela acaba virando um cemitério para estrangeiros depois, esse preço. 30 moedas foi o preço pago por Jesus para Judas entregá-lo. Não sairia na revista Forbes se nós disséssemos que ele era um homem de 30 moedas de prata. Certamente, eu acho que todos aqui nessa sala devem ter dinheiro suficiente para comprar 30 moedas de prata. Não é uma fortuna. No Antigo Testamento, esse preço era normalmente o preço de um escravo. Mas eu não acredito que os sacerdotes tenham pensado num escravo quando eles avaliaram quantos eles deviam pagar por Jesus. Eu acho que eles fizeram pior que isso. Eu acho que eles fizeram pior. Eles usaram de malícia. Eles usaram de desprezo. Porque no Antigo Testamento havia uma avaliação feita do povo de Israel. Para homens, mulheres, crianças, idosos, idosas. E essa avaliação era feita segundo o que cada um podia contribuir para o povo de Israel. Isso está no capítulo 27 de Levítico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um varão, de um homem, da idade de 20 anos até a idade de 60, portanto a faixa etária que estaria Jesus aos seus 33 anos mais ou menos, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, ou 50 moedas de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Alguém pode pensar aqui, mas então está desvalorizando a mulher. Não é isso. É que quando era varão em idade de guerra, em idade de servir na guerra, nós temos que se lembrar sempre que o povo hebreu era um povo guerreiro. Eles estavam se defendendo dos inimigos. Eles precisavam de pessoas que pudessem pegar na espada, pudessem partir para a guerra. Então não só pessoas que pudessem ter força física, né, para lutar contra o inimigo, também força física para trabalhar nas tarefas pesadas. E a mulher, certamente, eles não iriam mandar para a guerra. E ela também teria o encargo dos filhos, então ela ficaria mais na retaguarda. E depois vai diminuindo a idade, segundo o varão de 5 anos até 20 anos de idade, 20 ciclos, e a fêmea 10 ciclos. Depois vem os mais velhos, lá no versículo 7, se for de 60 anos acima pelo varão, a tua avaliação será de 15 ciclos. E pela fêmea de 10 ciclos. Aí a gente já vê que diminui até a diferença entre homem e mulher, porque um homem de 60 anos para cima não poderia mais ir à guerra, e ele não teria quase tanta serventia, né, dentro do povo, e a mulher continuaria tendo, porque ela já sobe a diferença aqui, diminui a diferença entre eles. Mas o que os judeus, os sacerdotes de Deus fizeram, foi avaliar Cristo como uma mulher de 33 anos, segundo a avaliação da lei. E essa era uma forma até de tratá-lo de forma, de desprezá-lo como homem, né? E nós devemos entender isso. Esse foi o valor, não que os soldados romanos deram, não que o povo deu, não que o governo de Israel tenha dado para Jesus. Esse foi o valor que o clero deu a Jesus. O clero deu esse valor a ele. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.